Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, um ano ou cerca de um ano depois da Conferência de Jerusalém, no ano de 49 da Era Corrente, Paulo parou em Coríntios depois de iniciar a formação da igreja em Tessalónica. E quando ele estava em Coríntios, ele escreveu aos Tessalonicenses. E aí vemos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele lhes escreveu a os encorajar a continuarem na fé, porque tinham tido muitos problemas lá, como vemos, Paulo próprio teve muitos problemas lá, e por isso escreveu a eles a encorajá-los e também para ajudar a eles a entenderem um bocadinho melhor acerca da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Infelizmente, como geralmente acontece quando uma pessoa tenta explicar uma coisa, há sempre uma pessoa ou outra pessoa, ou umas pessoas que veem de uma maneira diferente e dizem, mas o que você disse foi isto. E então ele teve que esclarecer esse, digamos assim, mau entendimento que houve acerca da segunda vinda de Cristo. E por isso então Paulo imediatamente escreveu a carta, ou a epístola, a segunda epístola aos Tessalonicenses. Perdão. No primeiro capítulo desta segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo dá graças a Deus pela fé dos irmãos em Tessalónica e também pela paciência que eles têm perante perseguição e perante tribulações. E também Paulo mencionou que Deus é justo e que Deus dá tempo às pessoas para se arrependerem. Mas, ao fim disto, haverá o descanso que Jesus Cristo prometeu. E por isso, nesse primeiro capítulo, ele orou também a eles para que eles pudessem ser considerados como dignos, isto é, se mantivessem fiéis até ao fim na fé, embora continuassem a ter dificuldades e perseguições. Depois, então, vamos começar com o segundo capítulo, que se torna um capítulo muito importante, que fala acerca de vários pontos importantes acerca do período antes da vinda de Cristo. Ora, como uma recapitulação breve, no versículo 7 ao versículo 12 do primeiro capítulo, Paulo menciona que Jesus Cristo voltará de novo. Voltará de novo para fazer um julgamento. Sim, vai julgar, vai reinar, e parte desse reino será um julgamento. E que, através disso, ao fim desse período de julgamento, os pecadores serão castigados no lago de fogo. Vai haver um castigo de fogo ao fim desse período, desse reino milenial. E por isso, então, vamos continuar agora a ler do capítulo 2, do versículo 1. E, lendo assim, ele escreveu, disse: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está claro, a segunda vinda, e à nossa reunião com Ele, isto é, nós nos reunirmos, estarmos juntos com Cristo à vinda de Cristo, nós vos exortamos, isto é, nós vos temos encorajados. Porquê? Porque sabemos que a vinda de Cristo será como, por exemplo, um relâmpago, como lemos em Mateus 24. Vejam aí brevemente Mateus 24, versículo 27, Mateus 24, versículo
27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E veja no 31, versículo 31. E então, quando ele vier, diz assim: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, é o simbolismo de dias de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, os seus fiéis vão ser chamados à volta de todo o mundo, onde quer que estejam. E por isso vemos que a vinda de Cristo vai ser uma coisa bem visível, porque vai ser como o relâmpago. Então, continuando a ler na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz assim: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Isto é, não sejam movidos, não percam esta confiança, não sejam movidos como um vento, não sejam agitados, não sejam desorientados. Diz assim, com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por isso, não sejam movidos, desorientados, agitados, com ansiedade de, olha que Jesus Cristo já veio, porque quando ele vier, como vimos, vai ser como um relâmpago. E não estejam a dar atenção a cartas como se fossem de Paulo, ou pessoas que estejam a dizer, escrever cartas ou epístolas, ou seja o que for, hein? Não fiquem desorientados. Seja, por exemplo, pessoas a falarem numa conversa, depois do culto, pessoas a falarem assim com ideias diferentes. Cuidado, não sejam desorientados com isso. Dizendo que, diz aqui, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Dizendo que o dia do Senhor já chegou. Dizendo, olha, que Cristo já veio. Como lemos em Mateus 24, versículo 23 a 27, Mateus 24, versículo 23 a 27. Se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou está ali, não acreditem, porque haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. Vão haver muitas pessoas a dizerem, olha, eu vou trazer a salvação do Brasil. Eu vou ser uma pessoa que vai trazer paz no Brasil, ou vai trazer paz em Angola, ou vou trazer paz no mundo. Falsos cristos. Porque o único que vai trazer paz no mundo, o único que vai trazer paz ao Brasil, o único que vai trazer paz a Moçambique, o único que vai trazer paz a Portugal, o único que vai trazer paz a Angola é Jesus Cristo. E por isso vão aparecer pessoas a fazer grandes milagres, grandes prodígios, como diz aqui no versículo 24, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer, no tempo do fim vai haver grandes prodígios, grandes milagres por estes falsos cristos, por estes falsos libertadores que vão enganar as pessoas. Vão enganar as pessoas. Veja, por exemplo, no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Por isso, não sejam enganados com isto. Não sejam enganados a dizer, olha, Cristo está aqui, Cristo está acolá. Não, porque será uma coisa bem visível por todos. Bem visível por todos. Não pensem, olha, o dia do Senhor já está aqui. Porque sabemos em Joel, capítulo 2, versículo 31, Joel, capítulo 2, versículo 31. Vejamos então Joel, capítulo 2, versículo 31, diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
Isto é, vai haver estes sinais celestes, que são o sexto selo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vai haver sinais celestes milagrosos antes que venha a vinda de Cristo, antes que venha o dia do Senhor. Esse período dos eventos finais, que é o período do sétimo selo e das 7 trombetas, que será por um período de 1 ano, antes da vinda de Cristo. E por isso não pensem não pensem por cartas que digam que são dos apóstolos ou coisas assim, e que vão enganar as pessoas. Ele continua a ler aqui no versículo 3, vamos continuar a ler no versículo 3. Ninguém, de modo nenhum, de maneira nenhuma, por qualquer maneira, que seja por carta, que seja por e-mail, que seja por Facebook, que seja pela mídia social, seja o que for, de modo nenhum, vos engane. Ninguém vos engane. Queridos irmãos, porquê? Porque vai haver muitos falsos profetas. É o que lemos em Mateus. Porque este tempo do fim não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sem que primeiro venha a grande caída ou grande desvio da verdade. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui vemos 2 coisas, irmãos. Primeiro, uma apostasia. E aqui vemos dualidade, porque houve apostasia, houve engano, houve sincretismo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também houve e também existe, hoje em dia. Ao início da Igreja do Novo Testamento, após o período dos apóstolos, e mesmo durante os períodos dos apóstolos, houve pessoas que se infiltraram para enganar. E por isso Paulo está a avisar a eles. Pessoas virão para vos enganar. Aliás, pelos anos de 70 da Era Corrente, quando o templo foi destruído, até o ano de 120 da Era Corrente, durante esse período de 50 anos, é como se fosse uma idade das sombras. Porque durante esse período, durante esses 50 anos, após a vida de Paulo, é como se houvesse uma cortina sobre a Igreja, através do qual não conseguimos ver bem o que aconteceu na história. E quando finalmente esta cortina se levanta e se abre por volta do ano 120 da Era Corrente, então vemos os escritos dos chamados, entre aspas, padres da Igreja. Então encontramos uma Igreja em muitos aspectos muito diferente daquela dos dias de Paulo e de Pedro. Isso encontramos, por exemplo, escrito na história da Igreja Cristã, na página 41, escrito por Jesse Lyman Hall Butt. E por isso vemos que houve um grande engano. E quando, depois destes 50 anos das eras das trevas, digamos assim, das eras desta cortina de trevas que aconteceu durante esses 50 anos, desse meio século, depois disso, a Igreja já era diferente. Os ensinos que estavam a promulgar como cristãos já não eram os ensinos de Cristo, de Paulo e de Pedro. E vemos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, que a Igreja nessa era tinha perdido esse primeiro amor. Amor à verdade. Esta apostasia tinha entrado na Igreja, esta caída da verdade, este desvio da verdade, já estava a acontecer. Por isso é que lemos em
em livros como o Judas, o livro de Judas, que é antes do livro do Apocalipse, o livro de Judas, versículo 3 e 4. Ora, o livro de Judas só tem um capítulo, por isso é capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quer dizer que já havia um desvio durante este período em que a Epístola de Judas foi escrito, que foi cerca dos anos, entre os anos 80 a 90 da Era Corrente. Durante este período das trevas, Judas estava a dizer: agarrem-se, batalhem diligentemente, agarrem-se à verdade, agarrem-se à fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Por isso vê-se aqui que estão a transformar numa desculpa para desobedecerem às leis de Deus a misericórdia e a graça de Deus Pai, e estão a negar o próprio sacrifício de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo deve nos encorajar a responder de uma maneira positiva, com gratidão, a obedecer a Ele. Quando não fazemos isto, estamos a negar a Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Por isso, irmãos, precisamos de ter cuidado. Um bocadinho mais adiante, no mesmo livro de Judas, no versículo 19, diz: são estes que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Pessoas que causam divisões. São esses que não têm o Espírito de Deus. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Hoje em dia não é nada diferente. Hoje em dia não é nada diferente. A carnalidade, a mente carnal, não é nada diferente. E nós temos de ter cuidado e estar alertos e para estar continuamente a batalhar diligentemente pela fé que nos foi dada, uma vez por todas, que nos foi dada aos santos. E por isso não é uma questão de, olha, eu tenho uma sabedoria especial. Não. É a fé que nos foi dada e nos é revelada pelos apóstolos. Bem claro. E por isso, Paulo está aqui a avisar aos Tessalonicenses que vai haver uma apostasia. Mas também diz assim, e seja revelado, estamos a ler no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, no versículo 3, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isto é, este homem do pecado. Porque sabemos, em 1 João capítulo 3, versículo 4, vejamos então 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E por isso, se nós vivemos num método, numa vida, num estilo de vida, praticando o pecado, não está a falar que uma pessoa de vez em quando cai e se arrepende na sua fraqueza, mas está a falar aquele que vive no caminho, na prática do pecado deliberadamente. Aquele que pratica o pecado está a transgredir a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
E por isso, este homem da iniquidade, como lemos no versículo 3 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, este homem da iniquidade, isto é o homem do pecado, o filho da perdição, que vai ser revelado, vai ser demonstrado, vai aparecer no mundo. E uma vez mais, aqui vê-se um dualismo de novo. Porque tem havido muitos homens que têm praticado iniquidade, mas vai haver um aqui particularmente importante que se vai levantar e que diz assim no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se como Deus se senta no santuário de Deus, ou no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vai sentar-se e dizer, eu sou Deus. Não está a dizer aqui que vai ser um representante de Cristo. Vai ser uma pessoa que diz que ele próprio é Deus. Como se fosse o próprio Deus. Ora, vejamos, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Este é o homem da iniquidade, o anticristo. Aquele que diz que ele é Deus. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última da hora. Queridos irmãos, há muitos falsos profetas aí, muitos falsos salvadores desta nação, ou destas nações. Mas não estão a salvar nada. Estão a causar mais problemas. E por isso sabemos que é o tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 13, vemos a descrição de duas bestas. A primeira besta, a partir do versículo 1, que é a besta que vai emergir do mar, que é, digamos assim, uma besta governamental, de um governo civil. Mas a partir do versículo 11, há uma outra besta a emergir da terra, que tem a autoridade, ou que exerce toda a autoridade da primeira besta civil, e que é um que tem esta intenção de ser como um cordeiro, como diz aqui, emergindo da terra, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E aqui vê-se que esta segunda besta vai ser um líder ou uma organização religiosa com um líder religioso que parece cordeiro, mas fala como o diabo. E por isso vê-se aqui esta pessoa, este homem da iniquidade, que diz que vai ser Deus, ou que é como se fosse o próprio Deus, que vai falar como um cordeiro, pessoa, coisas muito gentis, muito amorosas e tudo, mas é como um dragão, é como o diabo. Veja no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta civil na sua presença. Está a usar o poder militar da primeira besta para causar problemas daqueles para adorarem essa besta, esse governo falso. Então, continuando então a ler no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 4, diz assim, a ponto de assentar-se
no santuário de Deus, sim, como Deus se senta, porque vai dizer que é Deus, vai sentar-se neste santuário de Deus. Algumas pessoas pensam que vai haver um novo templo, mas, como sabemos, mesmo no Antigo Testamento, o templo só foi construído durante o período de Salomão, bem depois do período de David, bem depois do período de Moisés. E por isso, o santuário já existia. O santuário não é necessariamente um templo, mas um local onde fariam uma certa adoração. E por isso não é necessariamente necessário que haja um templo. É possível que venham a construir um templo, não estou a dizer que não. Mas o ponto aqui é que vai se sentar nesta posição de autoridade, como se fosse Deus, nesta área de adoração que podem estabelecer temporariamente, como uma tenda que fizeram durante os períodos de Moisés e o período dos juízes, e até durante o período de Saul e de David, porque nesse período todo não havia templo. E por isso pode ter sido isso. E vai-se sentar nesse templo, quer dizer, que vai fazer, digamos assim, uma abominação desoladora. Que isto, uma vez mais, é um dualismo, porque essa abominação desoladora aconteceu durante o ano de 168 a.C., por Antíoco Epifânio. Mas também aconteceu durante o período em que os romanos destruíram o templo, no ano de 70. Mas vai acontecer no futuro, porque está a falar de um período do futuro. Vejam aqui em Mateus 24, 15. Mateus 24, capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e diz, então fujam. E depois vejam no versículo 21, que diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem haverá jamais. E está a falar aqui, também, continuando a ler, está aqui a falar do período futuro, porque este vai ser destruído pelo próprio Cristo. Por isso vai ser uma pessoa que vai aparecer antes da vinda de Cristo, que vai sentar ali como se fosse Deus e que vai enganar muitos, vai falar como um cordeiro, mas é o dragão. Isso é uma representação do que lemos em Daniel 8, cerca do versículo 9 adiante, que está a falar desta visão de que houve, a visão de que durante o período de Antíoco Epifânio houve uma visão de 2.300 tardinhas e manhãs, que quer dizer 1.150 dias, que houve esta interpretação ou acontecimento durante o período de Antíoco Epifânio. Mas esta situação vai ser repetida. Ora, sabemos que vai ser repetida por um período de 1.260 dias, que representa 3 anos e meio. Mas isto é uma dualidade. Aconteceu anteriormente e vai acontecer de novo. Por isso, vemos que para haver esta abominação desoladora, como é mencionada em Daniel 8 e também em Daniel 11, algo tem que ser construído para pelo menos haverem ofertas, sacrifícios. E isso é o nosso entendimento de que temos hoje em dia. Vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11,
versículo 1 e 2, que diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que neles adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Está aqui a falar no tempo do fim, por 42 meses, uma vez mais, é 3 anos e meio, este período de 1260 dias, e vê-se então que vai haver um período em que vai haver este período em que vão calcar os pés, os gentios, esta abominação desoladora, a cidade santa, isto é, Jerusalém. E por isso está a dizer que, no versículo 1 de Apocalipse 11, que mede o santuário de Deus. Ora, uma vez mais, vemos aqui um dualismo, porque o santuário de Deus, medir, seria uma coisa física, mas espiritualmente nós somos o santuário de Deus, se temos o Espírito Santo. E então vai haver uma medida, um teste, uma provação, a ver se nós, de facto, estamos a ser preparados e estamos a ser fiéis para ser parte deste santuário espiritual de Deus. E por isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Mas, quando isso acontece, vemos que, aqui em Apocalipse capítulo 11, a começar do versículo 3 até ao versículo 10, está a falar das duas testemunhas. E por isso este falso profeta, este homem da iniquidade, vai estar, digamos assim, a proclamar que é o próprio Deus, esta abominação desoladora, mas vai haver as duas testemunhas de Deus ao mesmo tempo a proclamar a verdade. Ora, por isso vemos um líder civil, que é esta besta que sai do mar, de Apocalipse 13, versículo 1. E depois vemos um líder religioso, que é esta besta que sai da terra. E por isso vemos dois líderes a enganar, um civil e um religioso. Dois líderes, digamos assim, de Satanás. Em contraposição, vai haver duas testemunhas de Deus a testemunhar contra eles. E embora eles tenham esta política de cancelar pessoas e tudo, não vão poder cancelar as duas testemunhas. Porquê? Porque as duas testemunhas vão fazer coisas tão grandes que a mídia e tudo não vai esconder, não vai poder esconder, porque as pessoas vão ver. E este vai ser um testemunho contra estes dois líderes falsos, como civil, besta, e como religioso, besta, estas duas bestas. Estes dois líderes, estas duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. E por isso vemos estas duas testemunhas em contraste, durante este período de 3 anos e meio, em contraste contra estes dois líderes falsos humanos. Por isso é que diz, no versículo 3 de Apocalipse 11, diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Isto é, por 3 anos e meio. E assim vemos, então, que existe estas duas testemunhas a testemunhar contra estes dois líderes falsos. Então, continuando a ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, e diz assim: e não vos recordeis, disse Paulo a dizer aos Tessalonicenses, não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. Não se esqueçam que eu disse isto a vocês previamente. E por isso, quando estas coisas acontecerem, de uma maneira, digamos assim, dualismo,
vocês se vão lembrar, olha, ouvimos a Igreja de Deus Unida estar a proclamar que isto ia acontecer. Por isso, não se esqueçam. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Deus está em controle, está no comando e vai permitir isto acontecer à hora correta. Mas antes disso, Deus, através dos seus servos, anjos, vai causar que isto seja detido, seja esperado até a hora correta. E depois Deus vai dizer àquele que está a deter, àquele anjo que está a deter estas coisas, ok, deixa isto acontecer. Deixa isto acontecer. Continuando a ler então, no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Este mistério de doutrinas falsas, de ensinamento a dizer que a lei de Deus está abolida, já existe. Já tem existido. Sim, nós sabemos que existe. Quando as pessoas dizem, olha, a lei de Deus está abolida, não precisamos guardar os sábados, não precisamos guardar os dias santos de Deus. Queridos irmãos, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E por isso este mistério da iniquidade só espera até aquele que detém esta situação. Um anjo, basta a autorização de Deus. Quando esse anjo ser afastado e dizer, ok, deixa as coisas acontecer, então isto vai explodir. Isto vai explodir repentinamente, irmãos. Repentinamente. Então, versículo 8. Será de facto revelado o iníquo. Este homem da iniquidade. Este falso profeta. A quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca. Isto por isso vemos aqui que vai ser uma coisa que vai acontecer pouco antes da vinda de Cristo, porque este homem físico vai ser matado quando Jesus Cristo retornar à terra com o sopro da sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isto é, quando Jesus Cristo vier à sua segunda vinda. Ora, o aparecimento, versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O iníquo, este iníquo, vai aparecer e vai ter poder do próprio diabo. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vai ter milagres tão fortes, tão grandes, que, se for possível, vai enganar os próprios eleitos. Versículo 10. Com todo o engano de injustiça aos que perecem. Porquê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade é muito importante. É muito importante. Sim, o amor da verdade inclui qualquer coisa que seja mentira. Por exemplo, doutrina falsa. Se nós vemos a conhecer a doutrina correta e depois não acolhemos esse amor da doutrina correta e largamos as mãos e deixamos essa doutrina correta ir embora e continuamos agarrados a doutrinas pagãs, então não estamos a acolher o amor da verdade. Mas pode ser também mentiras, como por exemplo
olha, o homem ou a mulher, você pode decidir ou pode escolher de ser o que você quer ser. E dando estas ideias de que, olha, se você hoje quiser ser um homem, então hoje você é um homem. E se amanhã você quiser uma mulher, então amanhã é uma mulher. Se você, um homem, quiser ir ao banheiro das damas, pode ir, porque você pensa que é uma senhora. E se você, a senhora, quer ir ao banheiro dos homens, pode ir, porque você pensa que é um homem. Queridos irmãos, isso é mentira. Isso é uma mentira. E quando permitimos estas mentiras, quando nós não acolhemos o amor da verdade, permitimos estas mentiras, aí está o caso. O engano da injustiça. Aos que parecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso, o amor da verdade pode ter muitos ângulos, muita profundidade em vários pontos. Versículo 11. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Queridos irmãos, vai haver tantas mentiras no mundo que vão enganar as pessoas. Vão enganar as pessoas. Este falso profeta vai ser destruído, como lemos no versículo 8, à vinda de Cristo. Vão ser atirados à vinda de Cristo para o lago de fogo. Vocês leem isso em Apocalipse, versículo 19 e 20. Apocalipse, versículo 19 e 20. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20. Diz assim: E vi a besta e os reis da besta, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele, isto é Jesus Cristo, que estava montado no cavalo, neste cavalo branco, porque vemos aqui que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estava montado no cavalo, e contra o seu exército, contra os anjos que estão com ele, que são o seu exército. Mas a besta, versículo 20, foi aprisionada, e com ela o falso profeta. A besta falando acerca do líder civil, e o falso profeta falando acerca do líder religioso, desta segunda besta de Apocalipse 13, versículo 11. E por isso, a besta civil e o líder religioso que fala como um cordeiro, que é o falso profeta, que com os sinais feitos que eles fizeram, enganaram o mundo todo. Diz assim: com os sinais feitos diante dela, da besta, o falso profeta fez sinais diante da besta, seduziu, isto é, enganou, isto é, a mentira, esta mentira, o poder da mentira, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e que eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Muitas pessoas dizem: olha, a marca da besta. A marca da besta é isto, ou a marca da besta é uma vacina, ou a marca da besta é aquilo, ou aquilo outro, o número 66 é isto. Queridos irmãos, a marca da besta, como lemos, é algo que está na mão e na testa, entre os olhos. Quer dizer que tem que estar constantemente na nossa mente, à frente dos nossos olhos, para nós vermos, e na nossa mão, que é o que nós fazemos, o nosso trabalho. O que é isso? Queridos irmãos, o sinal de Deus, que também tem que estar na nossa cabeça e na nossa mão,
é obediência às leis de Deus e, particularmente, a lei de Deus, que é, digamos assim, um sinal que estamos a obedecer a Ele, é o sábado semanal e os dias santos anuais. Esses são sinais de Deus que devem estar na nossa mente e na nossa mão, que nós vamos querer fazer, trabalhar e fazer tudo de acordo com o que Deus nos diz. Por outro lado, o sinal do diabo, mas não é um sinal, é uma marca, porque é forçada. Uma marca é forçada. O sinal do diabo, a marca do diabo, é desobedecer às leis de Deus, a intenção mental e com as obras desobedecer à lei de Deus. É ser desobediente a Deus. E por isso, irmãos, embora possa haver mecanismos que as pessoas venham a criar para forçar as pessoas a trabalhar ou não trabalhar, forçar as pessoas por isso, a ter dinheiro, porque trabalham ou não trabalham, para poder comer e comprar comida. Sim, haverá um mecanismo, seja que mecanismo seja isso, seja que técnica seja isso, mas essa técnica não é a marca da besta. Embora sim, hoje as pessoas comecem a usar mecanismo para controlar as pessoas em outras coisas. Mas quando o falso profeta usar esse mecanismo para controlar aqueles que, ele diz, têm que obedecer às leis de Satanás em vez de obedecer às leis de Deus. E qual será o sinal de desobediência? Está claro? É não guardar o sábado, mas guardar o domingo. Não guardar os dias santos de Deus, mas guardar os dias pagãos deste mundo. E vai ser forçado. Forçado. Isso é a marca da besta. E por isso, diz aqui, esses que receberam a marca da besta, quer dizer, esses que mentalmente e com a mão decidiram desobedecer a Deus. Isto aqui é a marca da besta. É decidir desobedecer às leis de Deus, e as leis sinais são particularmente os dias santos e os sábados de Deus, mas é esta intenção mental e de trabalho de desobedecer às leis, aqueles que decidem desobedecer à lei de Deus, isso é a marca da besta. E esses que adoram têm esta idolatria. Esta idolatria. Por outras coisas em frente a Deus. Qualquer coisa que você ponha em frente de Deus é uma idolatria. Por exemplo, a maneira como você usa o seu tempo, ou a maneira como eu uso o meu tempo, pondo outras coisas à frente de Deus, é idolatria. E essa idolatria, então, é a idolatria de mim mesmo, fazendo eu mesmo um ídolo. Por exemplo, se eu começo a desobedecer a Deus, com uma desculpa a dizer, olha, eu vou desobedecer porque era assim que era feito, por exemplo, desta maneira, e é da maneira que eu gosto, e eu quero observar isto, por exemplo, a Páscoa todos os meses, ou 2 em 2 semanas. Quem é que você está a pôr primeiro na sua vida? Porque Deus diz que a Páscoa pode ser observada como um memorial da morte de Cristo, uma vez por ano, no dia da Páscoa.
à hora correta, como lê em Lucas 22. Mas você decide, olha, mas é da maneira que eu vejo, é da maneira que eu entendo, e eu prefiro fazer desta maneira. Quem é o Deus? Eu estou a fazer uma idolatria das minhas ideias, ou eu estou a seguir a Deus? Ponto muito profundo, irmãos. Precisamos de ter cuidado. E por isso é que diz aqui em Apocalipse 19, aqueles que estão a pôr a marca da besta. O que é a marca da besta? É qualquer coisa que seja desobediência a Deus. E a imagem, a adorar a imagem, quer dizer, é uma idolatria. Temos que pensar nisto muito seriamente, a ver que, de facto, estamos a obedecer a Deus. E isso tem que ser o nosso desejo. E não fabricar as minhas próprias ideias. Pensando, Deus diz para só observar a Páscoa uma vez por ano, mas eu sou mais justo. E por isso eu vou observar 12 vezes por ano. Não, irmãos. Não, irmãos. Se Deus diz faz isso uma vez por ano, faz isso uma vez por ano. Diz sim, Senhor. Sim, Senhor. E temos que fazer da maneira que Ele nos ensina a fazer, como está escrito, parte da ação da nova aliança. Porque nós não estamos debaixo da antiga aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. Nós não praticamos as coisas da antiga aliança porque nós estamos debaixo da nova aliança. Mas a nova aliança não deitou de fora as leis de Deus, mas está a escrever as leis de Deus no nosso coração. Ora, então, continuando em 2 Tessalonicenses, versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Seja que mentira seja. Seja que mentira seja. Se você, na sua autojustiça, decide que preciso fazer isto para ser boa pessoa, para ser mais justo perante Deus, mas não é de acordo com as leis de Deus, precisamos ter cuidado. Versículo 12. A fim de serem julgados todos os que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A injustiça é qualquer coisa que não é de acordo com a instrução de Deus. Queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado com estes princípios. Vamos então ler no versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde um princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Por isso, agora, em conclusão deste capítulo, está a dizer, devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus vos escolheu. Queridos irmãos, Deus nos chama. Ele decidiu quem chama. João 6,44. Ninguém pode vir a Deus a não ser que seja chamado. Ninguém pode vir a mim a não ser que seja chamado pelo meu Pai. E não só chamado, escolhido. Porque diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se Deus chama muitas pessoas, mas sabe o que se passa? Não respondem à chamada de Deus. Sim, as palavras, o sermão é muito bonito,
Mas não é aplicável para mim. Mas aqui no Brasil a coisa é diferente, não se faz assim. Mas aqui em Angola a coisa... mas aqui em Moçambique a coisa é diferente. Queridos irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e em qualquer região que você esteja. E por isso, Deus nos chama. E Deus nos escolhe. E quem é que Ele escolhe? Aqueles que respondem à chamada. Imagina, Deus está a chamar, vem aqui, vem aqui. Ele diz, olha, eu não vou, eu faço o que quero que me apetece. Eu faço da maneira que eu quero. Eu vou ao culto no dia que me apetece, não no dia que Deus me chama. É como o seu patrão na sua empresa diz, olha, hoje temos uma reunião neste dia e quero que vocês todos estejam lá na reunião. E você diz, eu vou no dia que me apetece. O que é que acha que o seu patrão vai dizer a você? Vai escolher você? Ou vai rejeitar você? Queridos irmãos, e não só responder à chamada, mas temos que nos manter no caminho até ao fim. Temos que ser fiéis até ao fim. Por isso é que diz, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos chamou desde o princípio para a salvação. Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos chama? Para sermos salvos. Ou quer dizer que alguns de nós não vamos ter a chamada da salvação? Não. Deus nos chamou e Deus vos chamará, aqueles que ainda não chamou, mas cada um ao seu tempo. Cada um ao seu tempo. E Deus sabe quando é a melhor hora para chamar aqueles que ainda não chamou. É a decisão dele. Ele é o oleiro. Ele é que trabalha com o barro. E ele é que decide quando é que usar este barro e quando é que usar aquele barro. Mas ele vai usar o barro todo. Não está a desperdiçar. Mas depende se você é maleável, se é manso, se é maleável nas mãos do grande oleiro, que é Deus, e o seu Filho, nosso Salvador e Soberano Jesus Cristo. Queridos irmãos, somos maleáveis? Somos mansos? Ou não? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não é? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas cada um na sua ordem, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 a 24. Cada um na sua ordem. Mas Deus quer que nós sejamos filhos e filhas dele. Ele nos chama à glória. Mas cada um ao seu tempo. E por isso é que ele nos chama desde o princípio para a salvação, como lemos no versículo 13. Através de quê? Pela santificação do Espírito. Isto é, porque ele então nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda, nos dá o poder, nos dá a força. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos ajuda a ser pessoas separadas, pessoas diferentes, a mudar o velho eu para o novo eu e para sermos pessoas separadas, diferentes, santas. A santificação do Espírito e acreditar, fé, acreditar nesta verdade. Fé na verdade. Versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, sim, porque Deus vos chamou através desta boa nova para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançares a glória do Filho de Deus. Me entender? Deus quer que Deus nos chama para a glória. Para sermos da família dele. Somos chamados para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, versículo 15. Assim, pois, versículo 15. Permanecei firmes.
fiquem fiéis até ao fim. Fiquem fiéis até ao fim. Seja o fim da vossa vida, ou seja o fim quando Cristo vier. Qual deles venha primeiro. Mas temos de ser fiéis até ao fim. E guardai as tradições que vos foram ensinadas. Não há nada errado com tradições. Provado que sejam tradições bíblicas. Seja por palavra, ou seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, por isso, Jesus Cristo, Ele mesmo, e Deus, o nosso Pai, vos amou e nos dá consolação, encorajamento e boa esperança pela bondade dEle. Por isso, pela graça dEle. Por isso, encorajem, consolem o vosso coração. Por isso, irmãos, sejam pessoas que estejam a encorajar os outros. Não estejam a desencorajar as outras pessoas, mas sim a encorajar. E vocês fiquem firmes, fiéis, firmes em toda a boa obra e boa palavra.